Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu nem gravei uma abertura desse vídeo, mas esse é um bolinho lindo. Princesa Sofia, eu já fiz muito bolinho Princesa Sofia. Faziam muitos anos já que eu não fazia. E hoje eu vim com um modelinho tradicional, mas bem bonitinho pra vocês. Bolinho de massa branca, tá recheado com coco e doce de leite. Aro 20, o de cima vai ser um aro 14, é o meu menor tamanho, de 2 andares, mas fica um tamanho bem bonitinho na mesa. Eu já mostrei aqui em outros vídeos esse bolo na mesa e fica bem bonitinho o tamanho. Esse bolo eu comecei a decorar ele num domingo à noite, tá? O domingo passado. É logo depois que eu decorei os bolos do último vídeo aí, que tem o bolinho do Homem-Aranha. Eu tava muito cansada. Eu tinha feito essa massa de manhã, esse bolo era pra segunda-feira. Mas aí a cliente falou no domingo que ia pegar de 3 horas da tarde, então não dá tempo eu terminar quando chegasse do trabalho. Então eu fiz a massa de manhã, coloquei recheio e à noite eu comecei a decorar, tá, pessoal? Então assim, não tava nem tão... não teve o tempo necessário de descanso, mas dá certo também, né? Eu deixei ele no congelador. Tô acelerando para que também o vídeo não fique tão longo. Eu sempre faço a blindagem aqui, todos os bolos. Tem a receita dessa ganache aqui no canal. Tem a receita da pasta americana que eu vou utilizar também, tá? É só dar uma procurada. Em breve eu gravo tudo isso novamente. Pessoal, esse ano eu não prometo muita coisa não, mas ano que vem sim. Tô devendo as massas, não se preocupe, vou tentar gravar esses dias agora, porque tá uma correria danada. Mas vai dar certo. Vocês sabem que tem as receitas aqui, né, nos vídeos, mas eu vou gravar ela sozinha. Vou passando por camadinhas, né? Tá vendo? Ó, depois que passa a primeira camada, o bolo já vai ficando certinho. Geralmente eu passo 3 camadas, por mais que eu tenha feito o bolo no mesmo dia, o bolo, os recheios, tudo. Mas como ele ficou no congelador, então ele tava bem geladinho. Só não tava tão estruturado, né? Porque realmente precisa de tempo. Mas tava geladinho, então ele vai secando rapidinho. E vou ajustando. Olho, pessoal, às vezes não dá pra ver no vídeo, mas eu afasto. Olho pra ver se tá certinho. Tem que ver a posição da espátula, né? Mas pra quem tá começando, eu faço assim a mão livre. Eu sou bem acostumada, já trabalho na confeitaria há mais de 15 anos, mas pra quem tá começando, faz com guia, tá? No vídeo do bolo do casamento eu mostrei como é que pode fazer com guia. Eu tinha feito essa pasta no mesmo dia, a saga dos pontinhos pretos na pasta continua, tá? É do açúcar ainda, mas assim mesmo a gente vai tirando com palitinho. Eu não cortei pra vocês verem que é preciso tirar mesmo. Essa pasta ficou um pouquinho mais dura, pasta que a gente vai utilizar no mesmo momento praticamente que faz. Ela precisa estar mais durinha, só que aí como esfria e aí o ar-condicionado tava bem geladinho, porque eu já tava ligada há uns 2 dias, ela ficou bem durinha, então o braço dói. Eu vou fazer tipo uma sainha, pessoal. Eu aconselho vocês a medirem, tá? Com uma fitinha, uma fita métrica, o bolo e o tamanho da saia. Eu tenho essa mania de fazer as coisas no olhômetro, porque eu faço isso direto, então a gente acaba que acostuma, ó. É pra ficar a sainha, então eu já fiz no olhômetro mesmo e deu certinho, tá vendo? Aí quando você vai ajustar e alisar em cima, a parte que não tá encostando ainda no vidrozinho, no tabuleiro, ela vai encostar. A gente vai ajeitando o babadinho, né? Porque é bolo da Princesa Sofia e tem como se fosse, é uma flor, né? A parte da saia dela. E a gente vai fazer também pra colocar em cima dessa outra saia. Vai ficar bem bonitinho, tá, pessoal? E não é um bolo que dá tanto trabalho, não. Só precisa prestar um pouquinho atenção. E aí já ficou prontinho, tá vendo? A pasta, ela tá bem firmezinha. Pra você fazer com uma pasta mais molinha, não vai ficar tão legal, porque ela acaba esticando e dá mais trabalho pra você, pra deixar ela certinha. Eu faço com ela mais durinha mesmo. Eu vou cobrir o bolo de cima com a mesma pasta durinha ainda. Eu não gosto muito de decorar bolo pequenininho, assim, eles são aro 14, é o menor tamanho que eu costumo decorar com pasta. Menor que isso, pessoal, vale a pena fazer com um método de envelopamento, porque fica mais fácil. Os bolos muito pequenos, eles ficam com muitas dobrinhas, assim, tá vendo? Principalmente meus bolos que são altos. Bolos altos dá mais trabalho pra decorar também, tá? Não pra colocar decoração não, mas pra cobrir. Pra colocar decoração é maravilhoso, mas pra cobrir assim ele dá mais trabalho quando ele é muito pequeno. Mas é assim, eu ainda prefiro fazer assim porque é mais rápido. Se fosse menor do que esse, eu faria com envelopamento. E aí, ó, já vou ajustando, alisando, tá vendo? Essas últimas dobrinhas mesmo, no final dá muito trabalho quando o bolo é pequeno. Quando o bolo é grande, não tem tantas dobras, então é muito rápido. Por isso que eu digo a vocês que eu gosto muito de cobrir bolos grandes. Um bolo grande, tipo um bolo aro 28, eu cubro mais rápido do que um pequeno desse. É mais rápido, o bolo fica bem mais certinho. Mas é isso, cobri, vou quinar. Tô seguindo mais ou menos, tô seguindo a referência da cliente, eu não replico o bolo. É impossível. Quando você vê esse bolo no final, ele ficou lindo. Se você me pedir um igualzinho, ele não vai ficar igual.
porque o bolo é praticamente como um filho. Até os gêmeos, ele tem algumas coisas diferentes, né? Mesmo os gêmeos idênticos, vou botar as aspas, tem um detalhezinho, um sinalzinho, alguma coisa diferente. E, ó, pessoal, pra fazer o lilás do bolo, eu tô utilizando rosa chiclete. Se não for rosa chiclete, é pink, mas acho que é rosa chiclete aí. Da Iceberg. E nesse dia, como eu já falei pra vocês, eu tinha decorado o bolo do Homem-Aranha. Veja que azul royal lindo, porque ele já tinha descansado um pouco mais, aí já eram umas 9 horas da noite, e aí ele ficou ainda mais bonito. Então eu peguei um pedacinho dele e vou misturar. Se tivesse um rosa aí de algum outro bolo, eu ia misturar também pra fazer o lilás. O lilás ele fica bem mais bonito com misturinhas do que o próprio tom quando você compra. E eu vou ajustando, ó. O lilás é um tom que ele aparece muito diferente na câmera. Eu vou falar isso pra vocês, mas ele aparece muito diferente. Tipo, pessoalmente ele tava bem mais bonito. E aí eu abri, né, a primeira pasta pra fazer. Digo a primeira porque deu errado, já vou dizendo a vocês. Estou usando esse pratinho pra, só como guia, pra ficar redondinho, e porque o pratinho é um pouquinho maior que o bolo. Tá? Como o bolo é um 20, eu acho que esse pratinho é um 25, então é maior, né? Mas aí quando eu coloquei, pessoal, não ficou legal. Não ficou legal, então eu amassei, sovei e vou abrir novamente, tá? Ficou pequeno e vocês viram que a flor ficou uma parte da pétala muito pequena também, eu já não gostei. Mas eu disse, se der certo vai ficar, porque tem as dobrinhas e já era tarde, eu tava bem cansada, aí já era umas 10 horas, sei lá. 9, 10 horas, eu tava bem cansada. Aí eu abri novamente a mesma pasta, tá? Ela tá bem firme também, eu abri bem fininha, o mesmo prato, só que eu vou cortar mais distante pra ficar ainda maior, tá vendo? E aí eu corto a mão livre, porque eu sou acostumada também, pessoal. Eu tenho essa mania de fazer muita coisa à mão livre. E vejam que a flor ficou bem certinha, tá vendo? E aí vamos colocar. Que a gente erra, e quando a gente erra é só respirar fundo e fazer novamente. Esse dia eu tava trabalhando sozinha, então eu pegava bolo, levava bolo, mas que bom que deu certo, ainda consegui gravar. Ó, também ainda não ficou o tamanho que eu gostaria. Eu queria que tivesse ficado ainda maior. Mas fui ajustando, dando uma puxadinha sem danificar, né? Quando a gente alisa em cima, ela desce um pouquinho mais. E eu vi que disse, não, vai dar certo, que eu já tô muito cansada, meus punhos estavam doendo bastante, minhas mãos. Eu fiz pasta, sovei pasta, coloquei tinta em pasta, cobri bolo de chantilly, cobri outro bolo de pasta, fiz recheios, bati massa, eu tava realmente muito cansada. Mas, ó, tá vendo? Deu certo. Queria um pouquinho maiorzinho, pelo menos 1 centímetro queria, mas dá pra... Vai ficar legal assim também, vai ficar bem bonitinho. E aí, os caninhos, que às vezes vocês perguntam, a estrutura é caninho, só pega balão. Quando são bolos maiores, eu uso aqueles caninhos maiores, tá? Que são próprios pra bolos. Mas eles têm um precinho bem maior, né? Então, nesses bolos pequenos, esses caninhos, eles são rígidos e eles suportam tranquilamente. Pra um bolo desse tamanho, eu utilizo 7 caninhos, tá? Coloco 6 e um no meio. E aí segura de boa. Eu coloco rente ao bolo. Por isso que eu corto primeiro um e marco e já coloco ele no bolo pra ver se ele vai ficar certinho, para não correr o risco de perder os caninhos. Passei a colinha com a mesma pasta e sobreponho o bolo. E é bem tranquilo, não tem estresse não. É tranquilo, é tranquilo. Esse bolo tava bem alto, os dois, tá? Acho que tava com 18 centímetros. Acho que o de cima tá com 17. Mas veja que já ficou bem bonitinho, tá vendo, pessoal? E aí eu fui fazer a coroinha. Esse é um molde de coroa que eu aconselho muito, recomendo muito vocês a comprarem. Eu já fiz muita coroinha, muita tiara, é assim na mão. E, meu Deus, dá muito trabalho. E isso aí, esse molde é uma mão na roda. Não sei passar referência, mas se você pesquisar na Shopee, em loja de confeitaria, é muito fácil de encontrar. Tô fazendo, a coroa é prata, né? Pelo menos na referência era prata, e aí eu fiz a coroa já com um tonzinho de cinza, porque isso facilita muito. Se você não tiver pó prata, você pode pintar com nacarado ou pérola, que dá super certo, tá? Então eu estou só preenchendo, cortando onde eu preciso que apareça, né, as cavidades, pra ficar bem bonitinho. Tem as partes que é alta, e ela tem que aparecer pra ficar os furinhos da tiara. E fica bem bonitinho, depois é só colocar pra secar numa forminha, ó. Eu costumo colocar pra secar numa forminha 12, né? Mas não encontrei, então coloquei nessa 14 mesmo, que eu tinha desenformado o bolo. E agora eu tô parando, pessoal, né? Cobri o bolo, fiz a coroa. E amanhã, antes de sair, eu adianto alguma coisa. Quando eu voltar do trabalho, dá tempo pra finalizar. Tô morta de cansada, minhas mãos doem muito. Hoje foi dia de prova do Enem, então eu trabalhei só. Meu irmão e minha cunhada foram fazer a prova. E aí, pra salvar pasta, fazer pasta, colocar as cores, e acaba que machuca muito, porque eu cobri outros bolos, né, que vai ter vídeos aí, o bolo do Homem-Aranha hoje. E ontem também foi muito puxado, mas é isso, tá? Amanhã eu finalizo com vocês, vai ficar um bolinho lindo. Minha gente, já cheguei do trabalho, almocei,
E agora, eu queria cochilar, ainda cochilei 10 minutinhos. Por isso que eu tô assim de olheira, que eu dormi pouco. Mas eu tenho que finalizar o bolo. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ele aqui, né, a coroinha já prontinha, que eu vou só pintar, mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui a coroa já tá sequinha, pessoal, eu vou só pintar, tá tudo bem bagunçado aqui, né? Porque eu trabalhei até 11 horas da noite, a gente vai limpar assim que eu terminar esse bolo. E aí eu vou colocar só os detalhes nele e vou descansar, porque eu tô morta de sono. Então faltava pouquinha coisa pra fazer, eu não consigo trabalhar sob pressão, assim, na agonia. Tava bem tranquila, porque só precisava fazer essa plaquinha do nome, que eu tenho o cortador, que... Ave Maria, esses cortadores salva, tá vendo? Ele é bem grandão, esse é um cortador que só dá certo em bolos altos, porque ele é bem grande. Eu vou escrever o nome, né, da aniversariante e os outros detalhes, que a maioria é com molde, e o molde ele facilita demais. Estou fazendo essa cobrinha, assim, pra fazer uma faixinha de pérola, né? Como eu disse, eu tô seguindo a referência que a cliente me mandou, né? Não sai igualzinho, mas fica bem parecido. E aí faço uma cobrinha já fininha pra caber dentro da cavidade do moldezinho de pérola. Eu faço assim, ó, pra não fazer um monte de pedaço, tá vendo? Desse jeitinho, é mais fácil do que você fazer um monte de pedaço e ter que ir fazendo a emenda quando for colocar no bolo. E aí fiz essa e fiz uma branca também, que não gravei, mas foi igualzinho. Aí essa eu coloquei nesse rodapézinho do bolo, já colei a plaquinha, tá vendo? Ela é bem grande. E essa outra que eu fiz branquinha, do mesmo jeitinho, eu tô colando pra fazer esse detalhezinho na sainha, né? Fui colando assim, aleatório mesmo, só olhando, olhava se não tava torto, se não tava um pra cima e um pra baixo. Tô colando com água, tá? Desculpem que às vezes eu fico na frente, é que aí... Minha gente, meu tripé quebrou de novo. Meu irmão vive, já consertou não sei quantas vezes. Às vezes, parece umas imagens meio torta. Mas é isso. E aí eu já deixei aí paradinho pra não ficar mexendo. Vou utilizar esse molde, tá vendo? Utilizei, né, pra fazer os lacinhos. Pense nos lacinhos bonitos, principalmente esse daí que eu tô colando com água desse molde. É muito bonitinho. Aconselho também você a comprar um molde de lacinhos. Laço é muito fácil de fazer, minha gente, mas o molde facilita demais, ficam todos do mesmo tamanho. E nesse caso aí, com o moldezinho fica até mais bonitinho. Veja como ele é um lacinho bem bonitinho, bem gordinho. E aí coloquei, né, o lacinho em cada pontinha do colazinho de pérolas, colei essas florzinhas embaixo. Com esse cortador com ejetor, é da Blue Star, de borboleta, o tamanho menor. Fiz as borboletinhas pra colar no bolo de cima. Não tinha muita borboleta no bolo de cima, tinha uns outros detalhes que não eram tão bonitinhos, então eu acrescentei mais borboletinhas, porque eu achei que ficou delicado. Vocês vão ver o final, como esse bolo ficou tão lindinho. Valeu muito a pena trabalhar até tarde da noite e entregar um trabalho assim bem bonitinho. Vou colando, eu aperto na parte do corpinho da borboleta pra ficar bem coladinho. Na hora que eu fui escrever o nome, pessoal, eu dei play, mas não apertei direito, então não pegou. Mas eu escrevo com glacê real. Fui colocando essas florzinhas aí, ó, pra dar um charmezinho, um detalhezinho. E eu achei que o modelo ficou bem bonitinho, tá vendo? Esse bolo foi pra zona rural, eu não sabia, só soube na hora que a cliente veio buscar. Ela disse que a estrada era ruim, mas graças a Deus que chegou direitinho. No outro dia eu perguntei pra ela, ela ficou encantada, elogiou muito, né? E o sabor principalmente. Eu vou pintar a coroa, pessoal, que tá cinza, tá vendo? Com esse pozinho nacarado mesmo. Terminei essa lindeza. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Uma observação, pessoal. Esse tom que aparece do lilás, aparece na tela muito azulado. E na verdade não é um lilás bem, sabe, puxado por rosadinho, assim. Eu nem sei explicar, mas não é o mesmo tom. Não sei porque na câmera nunca aparece. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, que assistiu até o final, que hypa, que comenta e que compartilha. Vocês me ajudam muito e eu fico muito feliz também de poder estar ajudando vocês, dos feedbacks que eu tenho recebido, né? Eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com as imagens dessa lindeza e eu espero que vocês gostem. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse bolo. Achei que ficou lindo. Tá vendo a coroa que eu pintei com pó nacarado? Ficou linda. Achei que ficou tão delicadozinho. Um bolo bem tranquilo de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração. Muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo.